Nós comemoramos o dia de São Miguel Arcanjo, na verdade os três arcanjos, né? São Miguel, São Gabriel e São Rafael, no dia 29 de setembro. E São Miguel Arcanjo, cujo nome significa quem igual a Deus ou quem como Deus, segundo as Sagradas Escrituras, a tradição da Igreja, é um dos 7 espíritos assistentes ao trono do Altíssimo. Portanto, é um dos grandes príncipes do céu e um dos ministros de Deus, a quem o Criador conferiu poderes extraordinários para a salvação dos seus eleitos. E o profeta Daniel chama-o um dos ilustres príncipes, o príncipe Prote, o príncipe protetor dos judeus. Isso Daniel vai dizer. Daquela nação, entre todas, foi a escolhida, de todas a mais querida e depositária das grandes profecias e também das grandes revelações. E ela, a comunidade judaica, herdaria o que é próprio do povo de Israel, né? A Igreja venera São Miguel Arcanjo também como um grande protetor e deseja que os fiéis acompanhem nesta veneração e depositem sua confiança nesse grande espírito angélico. Nós sabemos que os anjos são espíritos, né? Puros espíritos, né? E a Igreja espera que nós coloquemos nele toda a nossa confiança. E esse espírito angélico, São Miguel Arcanjo, ele é inimigo do orgulho e da mentira, né? Porque o demônio, né, que é o contrário do anjo, que também é um anjo caído, que é também um anjo, mas porém caído. Então São Miguel, se eu pudesse dizer, ele odeia essas duas atitudes, que é porque elas são características do próprio Satanás, né? O orgulho e a mentira. E São Miguel é contra, né? Odeia a mentira e o orgulho. E esse São Miguel, ele defendeu vitoriosamente os direitos de Deus contra a arrogância de Lúcifer. Lúcifer, o anjo da luz, né? O portador da luz. E agora virou o portador das trevas e é o demônio, né? E dos seus companheiros, né? Aquela terça parte das estrelas do céu que foram caídas pela cauda do grande dragão, né? que é o Lúcifer, que é Satanás. E São Miguel, ele cooperou nessa luta, nessa batalha contra o demônio. Ele fez com que Lúcifer e seus amigos, né, aqueles que se rebelaram contra Deus, fossem precipitados no abismo. Então São Miguel lutou muito para que isso acontecesse. Quem como Deus era o lema, poderia dizer, o lema de batalha de São Miguel e dos anjos bons, né, na luta contra os anjos rebeldes, né, que foram os satanases, né, os demônios. E estes, os anjos maus, que se tornaram maus, que se fizeram maus, foram derrotados. E o seu lugar não era mais o céu. E a partir de aí já começou a existência dos abismos, né, do inferno.
em muitos outros lugares na Sagrada Escritura faz menção ao anjo do Senhor, né? Que segundo a explicação dos exegetas, né, aqueles que estudam a fundo a Sagrada Escritura, não é outro senão o grande e glorioso São Miguel Arcanjo. É a opinião de muitos, que a São Miguel é reservado um papel importantíssimo e salienta principalmente o ser o último combate, né? Pois é o protetor das almas justas, das almas santas, né? E ele defende os corpos, defende os nossos corpos e esses corpos das almas justas que são aqueles que são destinados à glória eterna. E também motiva a suposição de um facto de que a descrição que encontra numa epístola de São Judas, do São Judas Tadeu, claro, né? Ela vai dizer o seguinte: Moisés morrera e o demônio, protestando o fato de Moisés ter matado um egípcio, disputou o cadáver do profeta de Moisés, né? Ou seja, o demônio e São Miguel lutou por causa do corpo de Moisés. E São Miguel, porém, opôs-se e afugentou o demônio com as palavras: o Senhor será o teu juiz. A fé católica conclui daí que São Miguel dispensa uma proteção especial aos moribundos, aqueles que estão prestes a morrer, isto muito de acordo com os dizeres do ofício da festa do grande arcanjo, né? Eu te constituí como protetor das almas prestes a serem recebidas no céu. Então, São Miguel, para quem é devoto de São Miguel, né? Para quem tem essa devoção, ele vai ser protegido no último momento da sua vida. E nós sabemos que quando estamos no leito de morte, né, prestes a morrer ou moribundo, todos os demônios vêm tentar fazer a gente desistir do céu. E aí vem São Miguel, é claro, precisa ser devoto dele, né, para que nós sejamos protegidos, né? E perseveremos na amizade com Deus e na esperança de alcançar o reino do céu, nessa firme convicção. Nas orações da Santa Missa, a Igreja deposita, por assim dizer, as almas dos justos nas mãos deste arcanjo, né, de São Miguel, para que as leve ao reino da luz perpétua, né? É quem as acompanha até o céu, ou seja, São Miguel tem esse papel, né? Acompanha essas almas até chegar ao paraíso, tomando-lhes a guarda do túmulo. Isso é importante, né? São Miguel está aí sempre para proteger aqueles que querem alcançar a salvação e faz de tudo para alcançar o reino do céu, porque o Satanás, o demônio, ele tem esse papel de querer nos tirar do bom propósito de irmos para o céu. Um padre apostólico chamado Hermans, que tem uma obra chamada Pastor de Hermas, afirma que São Miguel visita os agonizantes e que em vida foram observadores da lei do Senhor e destemida e determina-lhes o lugar no céu. Então este é o papel de São Miguel, né? Ou seja, para ele ser o protetor de alguém, né? Para ele estar aí sempre empenhado em ajudar alguém, esse alguém precisa, no mínimo, ser obediente aos mandamentos, né? A lei de Deus, né? Todos os mandamentos que existem, né? Então, ele vem, além de proteger essa pessoa, ele ainda vai no céu mostrar
eu vou dizer lugar, para ficar mais fácil de entender onde é que esta alma vai, por assim dizer, viver a vida eterna, né? Segundo uma piedosa tradição, foi o arcanjo São Miguel que levou a alma de Nossa Senhora da Santíssima Virgem para o céu. E era ainda quem, no Antigo Testamento, conduzia ao limbo as almas dos justos. Nós sabemos que no Antigo Testamento tem uma realidade um pouco diferente, né? Porque ainda as portas dos céus estavam fechadas. Então todas aquelas almas, todos aqueles que morriam, as suas almas precisavam ir para uma realidade chamada limbo. Mas no limbo, as almas iriam um dia para o céu. Isso depois que Nosso Senhor tivesse oferecido o seu sacrifício na cruz, morto, né? E ressuscitado. Aí sim, a porta do céu seria aberta e a alma desses justos que lá no limbo estavam foram levadas para o céu. Inclusive, quando Jesus ressuscitou, quando ele ficou 3 dias no túmulo, a primeira coisa que ele fez, ele saiu e foi lá no limbo e pegou a alma de Adão e Eva e dos demais profetas, patriarcas que lá estavam e levou para o céu. Pedro Lombardo esmera 4 atribuições a São Miguel. E essas atribuições que possui São Miguel em primeiro lugar, combateu o dragão infernal, o demônio, né? Segundo este combate, ele continuará. Esse combate, ele continuará até o fim do mundo, porque São Miguel está empenhado a defender as almas dos ataques de Satanás, né? Então esse combate continua, não aconteceu só naquela vez. É claro que ele foi responsável de fazer com que esses demônios fossem expulsos do paraíso, jogados, acorrentados no abismo, né, do inferno, mas ainda esses demônios continuam querendo nos desviar do caminho, né? E o Pedro Lombardo vai dizer que uma das atribuições maiores de São Miguel é essa, né, de combater o dragão infernal e depois continuar na defesa das almas contra o poder diabólico. E terceiro, São Miguel é o grande protetor da família. Olha que interessante, né? Protetor da família. Da família, qual família é essa? Da família de Deus sobre a terra. Quarta atribuição de São Miguel é o príncipe das almas no paraíso, né? Ou seja, ele que vai conduzindo a todos em segurança para galgar os degraus do paraíso, né? Assim se explica a grande veneração que nós devemos prestar a São Miguel. E é por isso mesmo que a Igreja o venera com tanto carinho, né? Na ladainha de todos os santos, figura-lhe o nome em primeiro lugar entre todos os anjos e arcanjos. Apesar dele não ser um dos anjos que está muito mais próximo de Deus, porque ele é um arcanjo que está acima apenas dos anjos, né? Então, mas o poder dele é bem superior, né? Porque ele é o chefe da legião celeste. No Confiteor da Santa Missa Antiga, lhe é citado o nome logo depois de Nossa Senhora, né? Muitas capelas e igrejas lhe são dedicadas, entre estas algumas que têm sido testemunhas de grandes prodígios e aparições do grande príncipe celeste. É claro que nós sabemos que o São Miguel, por ele ser um espírito puro, né, criado assim, ele não tem uma matéria, eu não sei se posso dizer matéria, é um corpo, né, um corpo que nem o nosso corpo humano, mas ele tem o poder de assumir uma matéria
para se apresentar a cada um de nós, para que nós possamos reconhecer, possamos vê-lo, né? Eu falo possamos porque ele já apareceu para alguns, né? Alguns puderam vê-lo da forma materializada. Isso o anjo pode fazer. E não é só o anjo bom que pode fazer isso, o anjo mau também tem esse poder. Em Roma existe o castelo de Santo Ângelo, com a igreja de São Miguel, que devem à construção da aparição do arcanjo São Miguel ao Papa Gregório Magno, né? Então lá tem, né, uma igreja onde São Miguel apareceu ao Papa São Gregório Magno, pisou numa pedra e ficou lá uma marca na pedra. Então construíram aí uma igreja para São Miguel. E ele apareceu justamente numa época que existia uma grande peste ali na região. Ele apareceu ao Papa, né? O Papa viu São Miguel embainhar a sua espada em sinal de extinção da horrível epidemia. Os napolitanos, ou seja, aquela região era a região de Nápoles, festejavam São Miguel já em 493, ou seja, bem nos primeiros séculos da era cristã. E já celebrava nessa época São Miguel Arcanjo, que segundo uma piedosa lenda, teria aparecido no Monte Gárgano, né? No tempo dos apóstolos. E os apóstolos ainda existia, né? Ele apareceu no santuário, né? Esse santuário que depois foi construído, né? Santuário de São Miguel em Perúgia, né? Uma fonte milagrosa dava saúde aos peregrinos e aos enfermos. Ou seja, já em 493, ali depois da aparição de São Miguel, existia uma fonte, né? E essa fonte era milagrosa, né? Dava saúde aos enfermos. E desde o século X, a diocese de Acrescena, na Normandia, comemora solenemente a aparição de São Miguel no Monte Tumba, o Monte de São Miguel, né? São Miguel, né? O Papa Leão XIII, né? O grande Papa Leão XIII, ordenou a recitação de uma oração a São Miguel depois das missas rezadas. Olha que interessante, né? Hoje em dia parece que caiu em desuso, a gente nem costuma rezar direito depois das santas missas, né? A oração de São Miguel. Alguns padres, os mais piedosos, talvez façam isso, né? A Igreja Católica Romana celebra 2 festas a São Miguel. Isso bem antigamente, né? Uma no dia 29 de setembro, é a mais antiga, né? 29 de setembro, que leva o nome da dedicação da igreja, né? Da igreja construída em honra a São Miguel. A igreja celeste e a igreja terrestre, né? Nós sabemos que tem a igreja... Tem três categorias de igreja, né? 3 tipos, 3 modos de igreja, né? A igreja terrestre, vamos nas categorias de verdade, né? A igreja militante, que é essa da terra, a igreja padecente, que é aqueles que ainda não chegaram no céu, estão no purgatório, terminando seu processo de purificação, e temos a igreja celeste, ou a igreja triunfante, que é a igreja dos santos, aqueles que são salvos, aqueles que já estão no céu. Então, uma das festas celebradas de São Miguel é no dia da dedicação dessa igreja, dedicada a ele, né, de São Miguel, dia 29 de setembro. Isso já desde lá de 493. E depois tem uma outra festa, existia uma outra festa que está esquecida do calendário atual, em 8 de maio,
que era a aparição do arcanjo São Miguel. Foi justamente nesse dia que apareceu São Miguel ao Papa Gregório Magno, né? Na época de epidemia, né? Então, nesse tempo também a gente deveria invocar a São Miguel. E nós faremos a quaresma de São Miguel, depois eu vou explicar como é que ela é feita, né? A quaresma de São Miguel são 40 dias de oração, né? De penitência, de renúncia, mortificação, de vida sacramental, né? 40 dias em preparação para a festa de São Miguel Arcanjo, né? Que é um dia 29 de setembro. E essa preparação ela começa no dia 15 de agosto, justamente no dia da Assunção de Nossa Senhora, né? Que é uma das festas da nossa igreja. Mas depois, em um momento propício, falaremos sobre a quaresma de São Miguel. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão de Nossa Senhora dos Anjos, de São José, dos arcanjos São Miguel, São Gabriel e São Rafael, desça sobre vós a bênção e a proteção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.